Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Bom, a nossa aula será na disciplina de gramática. E olha só, conteúdo novo na área, isso mesmo. Nossa aula irá abordar classes gramaticais, dando destaque aí para a classe gramatical, artigo. Tá bom, crianças? Então, vamos lá. Bom, classes gramaticais, artigo. Antes de falarmos, sobre as classes gramaticais, eu quero destacar aqui com vocês que todas as palavras, correspondem a uma classe gramatical. Isso mesmo. Toda palavra que você lê, que você escreve, ela vai corresponder a uma classe gramatical, tá? Mas, tia Hortência, quais são as classes gramaticais? Aí eu tenho artigo, substantivo, que nós já estudamos, adjetivo, verbo, adjetivo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, tá? Então, são essas as classes gramaticais. Eu ainda reforço para vocês, qualquer que seja a palavra, toda a palavra vai corresponder a uma classe gramatical. Vamos aqui. Página 17 do livro de gramática. Eu irei começar com vocês, iniciar um novo método de explicação, isso mesmo, que não é novo aqui nas aulas remotas, nas aulas gravadas, mas é familiar, tá? Com as nossas aulas presenciais, Porque sempre que vamos explicar um conteúdo novo, tem sempre a explicação, do conceito sem o livro, mas depois, com o livro, reforçamos, o que nós aprendemos. Então, vou pedir para vocês pegarem aí o livro de gramática, certo? Pega o livro de gramática, se quiser pausar o vídeo para pegar o livro de gramática, sem nenhum problema. Pegue o livro de gramática e abra na página 17, tá? Porque aqui juntos, iremos aprender sobre as classes gramaticais e em especial sobre o artigo e ao mesmo tempo vamos respondendo as questões para cada vez mais irmos aí nos aproximando do conceito, tá bom? Então vamos lá. Abriram aí o livro de gramática na página 17. Então, na página 17, tem uma questão que ela diz assim, pés, o, gasta, que, sem, que, ponto de interrogação, é ter sapatos, Primeira leia, E realizamos aqui a leitura, dessas palavras. Aí diz assim, do modo como estão dispostas, essas palavras formam frase? E aí, crianças, é uma frase? Quando eu digo pés, ou, gasta, que, sem, que, ponto de interrogação, é ter sapatos. É uma frase isso aqui? Crianças, frase precisa ter ou não precisa ter sentido? Uma frase, ela precisa sim ter sentido. Então, aqui não é uma frase. Porque se eu dizer a você, meu aluno, chegar a conversar com vocês, vocês, e dizer assim, pés ou gasta que, sem que, ponto de interrogação, é ter sapatos, vocês irão entender alguma coisa que eu estou dizendo? Não, Lógico que não. Não tem como entender. Então, não é uma frase, tá? Então, vocês irão colocar não. Segunda questão. Organize as palavras da atividade 1 e escreva uma frase interrogativa. Então, aqui é para organizar as palavras da atividade 1
para assim formar uma frase, tá? Uma frase interrogativa. Vamos ver como é que fica? O que é que gasta sapatos sem ter pés? E aí, o que é que gasta sapatos sem ter pés? Né? Então, vai ficar desta forma. O que é que gasta sapatos sem ter pés? Então, crianças, acabamos de formar aí, né, ordenando as palavras para formar uma frase interrogativa. Acabamos aí de montar uma frase que se configura como uma charada, não é verdade? Aí tem um fique de olho, tem um conceito de charada. Eu quero até que vocês visualizem isso no livro de vocês. Fique de olho, charada é uma adivinhação, um enigma em que se deve descobrir a resposta pelas indicações dadas em uma frase, tá? Então, aqui eu tenho aí o conceito de charada. Terceira questão. Agora que você conseguiu escrever a frase, escreva a resposta da charada. Qual é a resposta da charada? Se diz assim: o que é que gasta sapatos sem ter pés? É o chão, isso mesmo, o chão, ele vai gastar assim, né, a sola do nosso sapato, não é verdade? Então, vamos aqui. Quarta questão agora. Organize agora as palavras desta outra charada, formando também uma frase interrogativa. A seguir, dê a resposta. Aí tem o seguinte, tem as seguintes palavras, né? Tem a palavra casal, para, falta, que casa, formar o ponto de interrogação numa. Então, qual a frase que possamos, né, montar com essas palavras, né, em que podemos montar com essas palavras? O que falta numa casa para formar um casal? E aí, o que falta numa casa para formar um casal? A letra L, isso mesmo. Quando ele diz o que falta numa casa para formar um casal, significa a palavra casa para ela se transformar na palavra casal. Então, de casa para casal, falta apenas o L, né, lá em casa. Então, fica a letra L. Quando eu coloco a letra L na palavra casa, fica casal. Entenderam? Vamos lá, crianças, agora vamos para a quinta questão. Diz o seguinte: para formar essas frases, você precisou, eu tenho aqui os parênteses, vamos ver, escrever as palavras soltas sem estabelecer relações de concordância. O que foi que a tia acabou de dizer para vocês? Uma frase, ela precisa ter uma lógica, né? Ter uma noção, você precisa entender. Então, a partir do momento que eu escrevo as palavras soltas, sem estabelecer concordância, aí, crianças, eu não consigo, tá, estabelecer um significado na minha frase, uma noção, pois as palavras estão simplesmente soltas, jogadas. Então, aqui está errado, tá? Não foi desta forma. Segundo parênteses, organizar as palavras. Sim, é preciso organizar ali as palavras para que se dê uma sequência lógica, né? Para que no final possa se ter um entendimento. Manter relações de concordância entre as palavras, sim, principalmente. Uma palavra precisa concordar com a outra para que no final se mantenha aí a sequência lógica, para que se possa ter um entendimento. Entregar letra inicial maiúscula e pontuação? Sim, letra maiúscula no início da frase e a pontuação lá no final, pois se trata de uma frase interrogativa. Não foi que a gente fez? É uma frase em forma de charada, certo? Aí tem mais uma vez, ó, fique de olho, visualizem no livro de vocês.
Frase é a palavra ou o conjunto organizado de palavras com sentido completo que estabelece comunicação. Na escrita, a frase vem marcada pela pontuação. Na verdade, a gente já até estudou sobre a importância da pontuação, não é verdade? Então, uma frase, ela precisa ter o seu sentido completo e também ela precisa ser marcada pela pontuação, certo, crianças? Vamos adiante. As palavras da língua devem ser organizadas em uma determinada ordem, estabelecendo-se entre elas relações e concordâncias, de modo a adquirir significado. Essa organização assemelha-se ao sistema solar. O sistema solar possui um núcleo, o Sol, ao redor do qual giram os planetas. Então, aqui, está associando o nosso sistema, da língua portuguesa, com o sistema solar, tá? Então, vamos verificar aqui. Então, ele associou o sistema solar, que tem o núcleo, o Sol, tá? E ao redor vai ter o quê? Os planetas, que vão girar ao seu redor, certo? Vamos aqui entender mais um pouquinho o que está falando, que está escrito aqui. Então, crianças, esse fato, do sistema solar é um fato semelhante que ocorre com a língua portuguesa, com uma pequena diferença. No sistema solar tem só um núcleo, que é o Sol, mas na língua portuguesa há 2 núcleos, o substantivo e o verbo. Presta atenção, 2 núcleos, o substantivo e o verbo. Substantivo e verbo são 2 classes gramaticais em torno das quais giram outras classes, tá? Outras classes gramaticais, estabelecendo aí relações entre elas. Vamos ver aqui, essa imagem. Vocês podem olhar tanto no vídeo como no livro de vocês, na página 18. Eu tenho o substantivo. Lembra que a gente estudou o substantivo? E verificamos que existem as classes gramaticais que vão acompanhar o substantivo? Não foi isso que a gente estudou? Então, quais são as classes gramaticais que acompanham o substantivo? Numeral, adjetivo, artigo, pronome. Então, elas estão ali em volta do substantivo. Mas, quando eu falo de verbo, aí eu já tenho outra classe gramatical, que vai ali se relacionar diretamente com o verbo, que é o advérbio, tá? E ao redor, eu tenho a conjunção, a preposição e a interjeição, tá? Elas não vão se relacionar diretamente com substantivo e verbo, mas elas vão manter relações importantíssimas, tá? Vamos aqui verificar e falar sobre a conjunção e a preposição e interjeição. Então, vamos lá. Primeiro, preposição. Qual é a função da preposição? Ela liga palavras, estabelecendo relações entre os núcleos e as demais classes. Se eu digo gosta de doce, esse de, crianças, é uma preposição. E se vocês observarem, o de ele está ligando a palavra gosta e a palavra doce. Então, gosta de doce. Então, de é uma preposição, tá? Quando eu tenho casa sem telhado, tá? Casa está sendo ligada pela preposição sem, a palavra telhado. Então, sem está aí fazendo um ligamento entre casa e telhado. Então, aqui eu tenho um exemplo de preposição, tá? Vamos estudar mais sobre preposição, tá bom? Mais adiante. Agora, vamos falar sobre conjunção. Conjunção liga as orações.
Pode também ligar as palavras. Quando eu digo cheguei e sentei, está havendo aí um ligamento, né, entre cheguei e sentei. E verifique aí que eu tenho dois verbos, cheguei e sentei. Então, a conjunção estava ligando entre cheguei e sentei. Não veio porque perdeu o ônibus. Não veio porque perdeu o ônibus. Então, porque está ligando. Não veio, aí fez o ligamento logo com a justificativa. Então, porque não veio, né? Porque perdeu o ônibus. Então, a conjunção aqui com a sua função, né, de ligar, tá? Agora vamos falar sobre a interjeição. Palavra que expressa emoção. A interjeição, ela aparece uma hora ela desaparece. E detalhe, a interjeição, crianças, ela não estabelece concordância. Então, interjeição é sempre ali uma palavra que vai expressar emoção. Por exemplo, ai. Quando eu digo ai, é porque eu posso estar sentindo o quê? Uma dor, né? Ai. Então, eu tenho aqui o exemplo de interjeição. Então, preposição liga palavras, estabelecendo relações entre os núcleos e as demais classes. Conjunção, liga, né? Liga, é liga, tá? Tem um S aí, é liga, não é ligas. Liga as orações, pode também ligar as palavras, ok? E interjeição é uma palavra que expressa emoção. Certinho, crianças? Então, vamos adiante. As palavras da língua portuguesa são classificadas segundo a função que desempenham no texto e estão distribuídas em 10 grupos, chamados de classe de palavras ou classes gramaticais, tá certo? Então, vamos aqui, as classes gramaticais são 10, né, que a gente viu. Porém, as classes gramaticais, elas vão ser divididas entre as classes gramaticais que são variáveis, preste atenção, classes gramaticais que são variáveis e as classes gramaticais que são invariáveis. Por exemplo, variáveis, eu já tenho a noção que vai haver uma variação, não é verdade? Quando eu digo invariáveis, é porque não admite variação, não é verdade? Vamos ver aqui as classes gramaticais variáveis. Quais são elas? Eu tenho artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Tia Hortência, eu preciso saber disso? Sim! Para o resto da sua vida, você precisa saber disso, tá bom? Então, quando eu digo classes gramaticais variáveis, elas admitem uma variação, mas variação de quê, né, tia Hortência? Variação em gênero, número, né, pessoa, tempo, modo, ou seja, vai estabelecer uma variação, certo? Entendido? Agora, as classes gramaticais invariáveis. Aí eu tenho advérbio, aí eu tenho preposição, conjunção, interjeição, tá? Então, eu tenho essas classes gramaticais que são invariáveis, pois elas não permitem a variação em gênero, em número, em modo, tempo, pessoa, tá bom? Então, vamos aqui para a sexta questão agora. Diz o seguinte, vamos voltar para o hotel. Tropical, ótimo hotel. Vamos procurar um hotel? Tropical Gávea ou Inis? As palavras destacadas O1 precedem o nome hotel, que é um substantivo, não é verdade? Quando eu digo o hotel, um hotel, no primeiro quadrinho, quando a mãe diz o hotel, ela se refere, vamos aqui aos parênteses. Primeiro parênteses, a um hotel qualquer
indeterminado, indefinido, quando ela diz, vou até voltar aqui o slide, né? Quando ela diz, vamos voltar para o hotel. Quando ela diz, vamos voltar para o hotel, não dá a ideia que ela conhece o hotel? Sim ou não, crianças? Sim, né? Verdade, dá a ideia que ela conhece o hotel, que ela quer voltar, tá? Então, não pode ser isso. A um hotel qualquer, indeterminado, indefinido. Não é indefinido, não é indeterminado, porque ela conhece, dá a ideia que ela conhece o hotel, quando ela diz o hotel. Vamos aqui para o outro parêntese, outra alternativa. Há um hotel conhecido, definido, podendo-se determinar qual é? Sim, né? Agora que sim, vocês irão marcar um X. Letra B. No segundo quadrinho, quando o pai diz um hotel, a qual hotel ele se refere? Tá? Vamos voltar aqui o slide. Vamos procurar um hotel. Aí a moça diz, Tropical, Gávea, Unis. Então, quando você diz, vamos procurar um hotel, a própria ação de procurar indica que ele desconhece, né? Ele não conhece muito, é indefinido. Então, quando ele diz um hotel, é um hotel qualquer, tá? É um hotel que não é conhecido. Então, o que podemos colocar como resposta, crianças? Que ele não sabe, né? Ele não sabe. Ela ainda, né? A moça não escolheu o hotel. É um hotel qualquer. Por isso, refere-se a algum substantivo, tá? Hotel de modo vago, indeterminado e indefinido, tá? Então, tem isso aqui como resposta. Então, as palavras que vem antes do substantivo hotel são o que? Artigos. E nós também já começamos a falar um pouquinho deles lá quando nós estávamos estudando substantivo, certo? Vamos aqui adiante. Sétima questão, tem assim, complete. Eu digo o hotel, eu posso falar a pousada. E hotel no plural, como é que eu digo? Os hotéis. Pousada no plural, como é que eu digo? As pousadas. Olha só a variação. O, a, os, as. Certo? Vamos aqui para o outro. Um hotel, uma pousada, uns hotéis, umas pousadas. Então, no início, esse primeiro dá a ideia que conhece, está determinando. Quando ele diz a pousada, os hotéis, as pousadas, ou seja, é algo determinado, que se tem conhecimento. Agora, quando diz um hotel, uma pousada, uns hotéis, umas pousadas, é algo que não está definido, está indefinido, indeterminado, certo? Não se tem muito conhecimento, tá? Por isso que é qualquer, é um hotel, é uma pousada, tá bom? Então, vamos aqui. Com a mudança do substantivo, o que acontece com os artigos? Então, a partir do momento que eu mudo o substantivo, o que vai acontecer com os artigos? Eles também mudam, não é verdade? Para concordar com um substantivo. Ou seja, eles variam para indicar gênero masculino e feminino e número singular plural. Tá? Para vocês entenderem. Foi utilizado o substantivo pousada. Qual foi o artigo? A pousada. Mas aí eu mudei o nome pousada para pousadas. Será que eu devo falar a pousadas? Não, né? Coisa feia. Eu devo dizer as pousadas. Então, é justamente isso que a questão está dizendo. Eles também mudam para concordar com o substantivo, variando, né, para indicar gênero e número, tá bom? Vamos aqui para o fique de olho.
O artigo varia em gênero masculino, feminino e em número singular, plural, para concordar com o substantivo a que se refere. Vamos aqui conhecer o conceito de artigo. Artigo é a palavra variável que precede o substantivo, determinando ou indeterminando, tá? Então, esse aqui é o meu conceito, né, de artigo. É a palavra variável, preste atenção, que precede o substantivo, determinando ou indeterminando. Os artigos, crianças, podem ser definidos ou indefinidos. Vamos ver aqui na página 20, tá? Então, eu tenho singular, plural. Singular eu vou ter o masculino, feminino. Plural também eu vou ter o masculino e o feminino. Aí eu tenho artigo definido, né? Quais são? Eu posso ter o, que é referente a masculino no singular, a referente a feminino, né, no singular, mas no plural eu posso ter os e as, não é verdade? Artigo indefinido, eu tenho um no masculino singular, uma no feminino singular, uns no masculino plural, umas no feminino plural. Então, eu tenho aqui os artigos. Artigos definidos, eu posso ter o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Certo? Bem fácil, tá? Isso aqui. Vamos aqui, ó, para o exemplo. Um filme qualquer, né? Foi utilizado em um artigo indefinido, né? E esse está no singular, não é verdade? E também está no masculino, Quando diz um bom filme, também da mesma forma, um bom filme. Agora, quando ele diz o seu novo filme, aqui já mudou, né? Um artigo definido. O seu novo filme, né? Um artigo definido masculino que também está no singular, certo? Então, aqui não fique de olho. O artigo só pode vir antes do substantivo, próximo ou afastado. Então, preste atenção. O artigo só pode vir antes do substantivo, próximo ou também afastado, certo? Então, recapitulando aqui, tá? Antes de encerrarmos aqui a nossa aula. Artigo é a palavra variável que precede o substantivo, determinando-o ou indeterminando. Nós falamos aqui de 10 classes gramaticais e também falamos que toda palavra vai corresponder a uma classe gramatical, não é verdade? Entre as classes gramaticais, tem as classes gramaticais que são variáveis, porque elas podem ter variação. E eu tenho também as classes invariáveis, que são aquelas que não permitem variação, né? Estudamos isso, não é verdade? Falamos também, associamos o sistema solar com o sistema da língua portuguesa, não é verdade? Quais são os dois grandes núcleos da língua portuguesa? O substantivo e o verbo, no qual as demais classes gramaticais vão se relacionar aí com os núcleos. Outra coisa importante que nós falamos, toda frase, ela precisa ter o quê? Sentido, não é verdade? Se não tem lógica, se você lê algo e não entende, porque significa dizer que foi escrito de forma desordenada, de forma solta. Então, não posso dizer ali que ali se configura como uma frase, né? Se eu só jogar as palavras e eu pedir para vocês lerem, vocês não irão entender, não é verdade? Então, não posso dizer que é uma frase. Eu posso dizer que é frase a partir do momento que eu organizo as palavras em uma sequência lógica, com concordância, e que no final da leitura você lê e entende, né, o que está escrito, certo? Então, voltando aqui para artigo.
eu tenho artigos definidos, vou falar até no plural, e tem os artigos indefinidos, né? Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas, certo? Então, crianças, finalizamos aqui, né, a nossa aula sobre um conteúdo novo, não é verdade? Então, aqui, ó, para vocês ler e responder as páginas 21 a 23 do livro de gramática, certo? Então, crianças, eu espero que vocês tenham entendido. Agora chegou o momento de ler, né, o que nós estudamos, voltar ao livro e ler, responder as páginas 21 a 23, certo? Então, crianças, um grande abraço, beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.